de Jorge Luiz Borges, Emma Zuns. No dia 14 de janeiro de 1922, Emma Zuns, ao voltar da fábrica de tecidos Starbuck e Lowenthal, encontrou no fundo do vestíbulo uma carta, datada do Brasil, pela qual soube que seu pai tinha morrido. Enganaram-na, à primeira vista, o selo e o envelope. Depois inquietou a letra desconhecida. 9 ou 10 linhas mal traçadas quase enchiam a folha. Emma leu que o Sr. Maier tinha ingerido por engano uma forte dose de Veronal e tinha falecido, a 3 do corrente, no hospital de Bagé. Um companheiro de pensão de seu pai assinava a notícia, um tal Fein, ou Fain, de Rio Grande, que não podia saber que se dirigia à filha do morto. Emma deixou cair o papel. A primeira sensação foi de mal-estar no ventre e nos joelhos. Depois, cega culpa, de realidade, de frio, de temor. Depois, quis já estar no dia seguinte. Imediatamente compreendeu que essa vontade era inútil, porque a morte de seu pai era a única coisa que tinha sucedido no mundo que continuaria sucedendo para sempre. Pegou o papel e foi para o quarto. Furtivamente guardou-o na gaveta, como se, de alguma forma, já conhecesse os fatos ulteriores. Talvez já começasse a vislumbrá-los. Já era que seria. Na crescente escuridão, Emma chorou até o fim daquele dia o suicídio de Manuel Maier, que nos velhos dias felizes fora Emanuel Zuns. Recordou veraneios numa chácara perto de Gualeguay. Procurou recordar sua mãe. Recordou a casinha de Lanús que lhes arremataram. Recordou os amarelos losangos de uma janela. Recordou o auto de prisão, o opróbio. Recordou as cartas anônimas com comentários sobre o desfalque do caixa. Recordou, mas isso ela nunca esquecia, que seu pai, na última noite, jurara que o ladrão era Lowenthal. Aaron Lowenthal, antes gerente da fábrica e agora um dos donos. Emma, desde 1916, guardava o segredo. A ninguém o revelara, nem sequer a sua melhor amiga, Elsa Erstein. Talvez evitasse a profana incredulidade. Talvez acreditasse que o segredo fosse um vínculo entre ela e o ausente. Lowenthal não sabia que ela sabia. Emma Zuns tirava desse fato ínfimo um sentimento de poder. Não dormiu aquela noite, e quando a primeira luz definiu o retângulo da janela, já estava perfeito seu plano. Procurou fazer com que esse dia, que lhe parecia interminável, fosse como os outros. Havia na fábrica rumores de greve. Emma, como sempre, declarou-se contra qualquer violência. Às 6, concluído o trabalho, foi com Elsa a um clube para mulheres, com ginásio e piscina. Inscreveram-se. Teve que repetir soletrar seu nome e sobrenome. Teve que achar graça das brincadeiras vulgares com que é comentado o exame médico. Com Elsa e com a mais moça dos Cronfus, discutiu a que cinema iriam no domingo à tarde. Depois falou-se de namorados e ninguém esperou que Emma falasse. Completaria 19 anos em abril, mas os homens lhe inspiravam ainda um temor quase patológico. Na volta preparou uma sopa de tapioca com os legumes. Comeu cedo, deitou-se e obrigou-se a dormir. Assim, laboriosa e trivial, passou a sexta-feira, dia 15, a véspera. No sábado, a impaciência despertou-a. A impaciência, não a inquietude, e o singular alívio de estar finalmente naquele dia. Já não tinha que tramar e imaginar, dentro de algumas horas atingiria a simplicidade dos fatos. Leu em La Prensa que o Nordjournal de Malmö zarparia nessa noite do cais 3. Telefonou para Lowenthal, insinuou que desejava comunicar
sem que as outras soubessem, algo sobre a greve e prometeu passar pelo escritório ao anoitecer. Tremia-lhe a voz. O tremor convinha a uma delatora. Nenhum outro fato memorável ocorreu nessa manhã. Emma trabalhou até às 12 e marcou com Elsa e com Perla Crawford os pormenores do passeio de domingo. Deitou-se depois de almoçar e recapitulou de olhos fechados o plano que tramara. Pensou que a etapa final seria menos horrível que a primeira e que lhe proporcionaria, sem dúvida, o sabor da vitória e da justiça. De repente, alarmada, levantou-se e correu à gaveta da cômoda. Abriu-a. Debaixo do retrato de Milton Sills, onde a deixara na noite anterior, estava a carta de Fine. Ninguém podia tê-la visto. Começou a ler e rasgou-a. Narrar com alguma realidade os fatos dessa tarde seria difícil, talvez improcedente. Um atributo do infernal é a irrealidade, um atributo que parece diminuir seus terrores, que talvez os agrave. Como tornar verossímil uma ação na qual quase não acreditou quem a executava? Como recuperar esse breve caos que hoje a memória de Emma repudia e confunde? Emma vivia em Almagro, na rua Liniers. Consta-nos que nessa tarde foi ao porto. Talvez no infame passeio de julho se tenha visto multiplicada em espelhos, anunciada por luzes e despida pelos olhos famintos, porém mais razoável é conjecturar que a princípio errou, inadvertida pela indiferente galeria. Entrou em 2 ou 3 bares, viu a rotina ou os modos de outras mulheres. Por fim, deu com homens do Nordstjornan, temeu que um deles, muito jovem, lhe inspirasse alguma ternura e optou por outro, talvez mais baixo que ela, e grosseiro, a fim de que a pureza do horror não fosse diminuída. O homem conduziu-a a uma porta e depois a um turvo saguão e depois a uma escada tortuosa e depois a um vestíbulo, em que havia uma vidraça com losangos idênticos aos da casa de Lanús, e depois a um corredor e depois a uma porta que se fechou. Os fatos graves estão fora do tempo, seja porque neles o passado imediato fica como que separado do futuro, seja porque não parecem consecutivas as partes que os formam. Naquele tempo, fora do tempo, naquela desordem caótica de sensações inconexas e atrozes, Emma Zuns pensou uma única vez no morto que motivava o sacrifício. Tenho para mim que pensou uma vez e que nesse momento correu perigo, seu desesperado propósito. Pensou, não pode deixar de pensar, que seu pai tinha feito à sua mãe a coisa horrível que lhe faziam agora. Pensou com débil assombro e se refugiou, em seguida, na vertigem. O homem sueco ou finlandês não falava espanhol. Foi um instrumento para Emma como esta o foi para ele, mas ela serviu para o gozo e ele para a justiça. Quando ficou sozinha, Emma não abriu em seguida os olhos. Na mesa de cabeceira estava o dinheiro deixado pelo homem. Emma sentou-se e o rasgou como antes rasgara a carta. Rasgar dinheiro é uma impiedade, como jogar fora o pão. Emma arrependeu-se, tão logo o fez. Um ato de soberba, e naquele dia, o medo perdeu-se na tristeza de seu corpo, no asco. O asco e a tristeza prendiam-na. Mas Emma lentamente se levantou e começou a vestir-se. No quarto não restavam cores vivas. O último crepúsculo se adensava. Ela pôde sair sem que a percebesse. Na esquina pegou um Lacrosse que ia para o oeste. Escolheu, conforme seu plano, o banco mais da frente para que não lhe visse um rosto. Talvez a tenha consolado verificar, no insípido movimento das ruas, que o acontecimento não contaminara as coisas. Passou por bairros decrescentes e opacos, vendo-os, esquecendo-os no ato, e desceu numa das esquinas de Warnes. Paradoxalmente, seu cansaço vinha ser uma força, pois a obrigava a concentrar-se nos pormenores da aventura
lhe ocultava o fundo e o fim. Aaron Lowenthal era, para todos, um homem sério. Para seus poucos íntimos, um avarento. Vivia nos altos da fábrica, sozinho. Estabelecido no desmantelado arrabalde, temia os ladrões. No pátio da fábrica havia um grande cachorro. Na gaveta do escritório, ninguém o ignorava. Um revólver. Chorara com decoro, no ano anterior, a inesperada morte da mulher. Uma Gauss, que lhe trouxe um bom dote, mas o dinheiro era sua verdadeira paixão. Com íntima vergonha sabia ser menos apto para ganhá-lo que para conservá-lo. Era muito religioso, acreditava ter com o Senhor um pacto secreto que o eximia de agir bem a troco de orações e devoções. Calvo, corpulento, enlutado, de óculos escuros e barba ruiva, esperava de pé junto à janela a informação confidencial da operária Zons. Viu-a empurrar a grade, que ele deixara entreaberta de propósito, e cruzar o pátio sombrio. Viu-a dar uma pequena volta quando o cachorro amarrado latiu. Os lábios de Emma se atarefaram, como os de quem reza em voz baixa. Cansados, repetiam a sentença que o Sr. Lowenthal ouviria antes de morrer. As coisas não ocorreram como previra Emma Zons. Desde a madrugada anterior, sonhara, muitas vezes, apontando o firme revólver, forçando o miserável a confessar a miserável culpa, expondo o corajoso estratagema que permitiria à justiça de Deus triunfar sobre a justiça humana. Não por medo, mas por ser um instrumento da justiça, ela não queria ser castigada. Depois, um só balaço no meio do peito rubricaria a sorte de Lowenthal, mas as coisas não ocorreram assim. Diante de Aaron Lowenthal, mais que a urgência de vingar o pai, Emma sentiu a de castigar o ultraje sofrido por isso. Não podia deixar de matá-lo, depois dessa minuciosa desonra. Tampouco tinha tempo a perder com teatralidades. Sentada, tímida, pediu desculpas a Lowenthal, invocou, à maneira de delatora, as obrigações da lealdade, pronunciou alguns nomes, deu a entender outros e calou-se como se o medo a vencesse. Conseguiu que Lowenthal saísse para buscar um copo d'água. Quando ele, incrédulo de tal agitação, mas indulgente, voltou da sala de jantar, Emma já tinha tirado da gaveta o pesado revólver. Apertou o gatilho 2 vezes. O considerável corpo caiu como se os estampidos e a fumaça tivessem rompido. O copo se partiu. O rosto olhou-a com assombro e cólera. A boca injuriou-a um espanhol e em indiche. Os palavrões não cessavam. Emma teve de fazer fogo outra vez. No pátio, o cachorro acorrentado pôs-se a ladrar e uma efusão de sangue repentino brotou dos lábios obscenos e manchou a barba e a roupa. Emma iniciou a acusação que tinha preparado. Vinguei meu pai e não me poderão castigar. Mas não a concluiu, porque o Sr. Lowenthal já estava morto. Não soube nunca se ele chegou a compreender. Os tensos latidos lembraram que ela não podia, ainda, descansar. Desordenou o divã, desabotoou o paletó do cadáver, tirou-lhe os óculos salpicados e deixou-os sobre o fichário. Em seguida pegou o telefone e repetiu o que tantas vezes repetiria. Com essas e com outras palavras, aconteceu uma coisa inacreditável. O Sr. Lowenthal me fez vir com o pretexto da greve, abusou de mim, eu o matei. A história era inacreditável, de fato, mas se impôs a todos, pois substancialmente era certa. Verdadeiro era o tom de Emma Zons, verdadeiro pudor, verdadeiro ódio, verdadeiro também era o ultraje que padecera. Só eram falsas as circunstâncias, a hora
e um ou dois nomes próprios.